Apóstolo, qual foi o maior milagre? Fala uns 2 maiores milagres que você mesmo ficou impactado. Eu sei que Deus já fez muitos milagres, mas os 2 que foi muito forte. Olha, tem. Assim, a gente tem até 2018, eu postava todos, né? Até 2018. 2018 pra cá eu não dou mais conta. Porque é muito. Tem mais milagre acontecendo do que eu tenho capacidade de editar e postar. Então é bom isso. É bom. Isso é muito bom, é maravilhoso. E cada milagre ele tá fazendo um grande alarde no local onde acontece, né? Então, por exemplo, as ressurreições, elas sempre são as mais poderosas. São as mais Ressurreição de vida? impactantes. De vidas? Já aconteceu? Já, 6 vezes. 6 vezes? 6 então vezes. conte aí como foi. Bom, tem um... A primeira. Essa foi a primeira. Essa pra mim foi e é o que eu ia contar agora, foi o mais impactante. Eu fui em Minas, foi início de ministério, isso foi em 2015. Eu fui ministrar lá em Minas e eu lembro que eles trouxeram um rapaz, um jovem, devia ter uns 20 anos, 22 anos, por aí. A igreja ficava embaixo, e é uma escada assim, eu tava pregando, eles desceram a escada carregando esse jovem, carregando. Esse jovem ele tinha sido desenganado dos médicos, ninguém sabia o que ele tinha, e ele sentia muitas dores no corpo inteiro. Principalmente, ele falava que as dores maiores eram na região dos testículos, que ele sentia muitas dores. Passou numa bateria de exames, tudo que você possa imaginar, e nada, não aparecia nada. E aí ele já tinha dado algumas paradas cardíacas, o médico reanimou e tal, aquela coisa. Ok, e aí ele chegou a meio que definhar, sabe? Ele saiu, ele perdeu uns 30 quilos, ele tava muito magro, cadavérico. E eles vieram descendo, ele não tinha força nem para andar. Desceram ele pela escada e colocaram lá. E aí eu olhei e aí continuei pregando, normalmente. Naquela hora que eu comecei a pregar, o Senhor me trouxe uma revelação muito poderosa a respeito daquele jovem. Aquele jovem estava sendo vítima de um trabalho de feitiçaria que eles fizeram com testículos de boi. E aí o Senhor mostrou, né? Espetado e tal. E eu trouxe a revelação para eles lá na hora. Tava ele, tava a mãe, estavam os familiares. E eu trouxe a revelação ali exatamente o que tinha acontecido. Inclusive, por que tinha acontecido aquilo. Um caso que ele tinha tido lá e quando separou, a pessoa não queria que separasse e fez aquilo, né? Foi atrás de uma pessoa para fazer aquele trabalho contra ele, a vida dele. E aí, desde então, começou isso. E eu não conhecia o jovem e fui falando. E o senhor já presenciou a gente sendo usado em revelações. Sim. Então as revelações, gente, não são revelações, tipo, sabe, revelações genéricas. Varejo, não. Atacado. Não é no atacado, não. Deu nome da pessoa. Profundo, né? Foi assim, você conhece tal pessoa, e aí deu nome. E aí o povo já começa impacto. Resultado, aí ok, aquele jovem, ele começou a abrir o olho assim, abrir a boca e caiu da cadeira. Pum. E aí todo mundo correu em cima e quando pegaram o pulso, o menino tinha morrido. Ali, no meio do culto. Pensa na situação, o que você faria? Ficou com medo? Eu fiquei apavorado. eu tava profetizando pro rapaz, e o rapaz cai da cadeira. Ele foi ficando pálido, caiu da cadeira e puf. E aí foram medir o pulso, sem pulso, morreu. A mãe começou a gritar, a pastora começou a chorar, chama a polícia pra falar que tinha... Olha o transtorno que ia ser. E eu lá, parado e olhando. De repente o Espírito Santo falou assim, toca nele, agora. E aí eu fui lá e falei, Deus, o Senhor não me trouxe aqui para que ninguém morresse. Eu vim aqui para reanimar, eu vim aqui para trazer avivamento, não foi morte. E eu bati no peito dele assim, em nome de Jesus, volta. E bati. Quando eu bati, o menino, parece que ele tomou um choque assim do desfibrilador. Ele... E aí voltou, e aí todo mundo... Ele voltou, e aí foi aquele fuzuê, e a igreja começou a gritar, e aí o menino foi voltando, e aí depois começou a pular,
E aí pular dentro ali da igreja. Chegou na hora, chegou a ambulância, chegou o pessoal e aí colocaram na ambulância e levaram. Porque agora chamou, agora vai ter que levar. Pra ver o que aconteceu. Os pais, né? Não, ele desmaiou, vamos ter que levar. Só que ele já tinha ressuscitado. Aí levou. E lá constatou lá, porque ele tava com a maquininha lá. Sabe aquela uma máquina que fica controlando A pressão. pressão, coração, batimento cardíaco, que você dorme com aquele negócio? Sim. Ele tava com uma máquina daquela e constatou o período de parada cardíaca dele. Período, foi quase 20 minutos com o coração parado. Então assim, ou seja, ele morreu e voltou e ressuscitou ali. Esse foi o primeiro que aconteceu. E aquilo para mim ainda fica muito marcado até hoje. Assim, tem muitos milagres, mas desse jovem, dessa mulher que voltou. A mulher que voltou? Dessa mulher que eu fui lá, o primeiro que eu contei da noite pro senhor. Ah, sim. Que eu fui lá na casa dela e tal, e ela tava apagada lá, uma espécie de um coma natural, e eu orei por ela. Depois ela voltou e foi na igreja. Então tem muitos milagres assim extraordinários. Nos últimos, agora, mês passado eu ministrei numa igreja. Foi bem interessante. Ministrei numa igreja e aí o pastor, ele trouxe a filha dele. Falou assim, pastor, minha filha tá com crise de pedra no rim. O senhor pode orar por ela? Falei, claro. Tinha acabado o culto. Eu pus a mão nela e aí orei. Eu olhei pra ela e falei assim, você vai pra casa, você vai sentir muita dor, mas você vai expelir essa pedra. Hoje. Isso era 11 horas da noite, pastor. Não, era 10 horas da noite. Só que eu falei que ela ia expelir hoje. E ela foi pra casa. 11 horas eu recebo a mensagem do pai, do pastor, com a foto. Falou, olha aqui a pedra que minha filha acabou de expelir. Era uma pedra de quase 10 milímetros. Eu tô com a foto aqui, depois eu mostro pro senhor. Desse tamanho. E o testemunho do pai dela, do pastor. Cientificamente falando, seria impossível essa pedra ter saído pelo canal. Era impossível. Ele teria que fazer cirurgia. Mas as coisas de Deus vai além da capacidade de ciência, a capacidade humana. Então tem muitos, poderia ficar dias aqui falando. Mas só uma coisa aqui para encerrar, porque agora há pouco a gente falou a respeito de impartição, e eu quero deixar claro uma coisa aqui para vocês. Eu sou a favor da impartição. Eu digo para todos, tem que ter impartição. Não é que não tem que ter, tem que ter, né? Mas assim, imagina uma pergunta que eu faço. O que é mais importante para o senhor? É oração ou ler a Bíblia? Fica difícil, né? Os dois. Não tem. Os dois tem que ser. Não tem como comparar. São coisas que se completam, concorda? Tanto o que é mais importante? Oração ou jejum? Os dois. Os dois. Se você jejuar sem orar, você está fazendo dieta. Você não tá fazendo jejum espiritual. Né? Tá fazendo dieta. Se você só ora, vai ter alguns efeitos? Vai, mas sem o jejum é a manutenção do crente. Não tem como. São coisas que eles se completam. Então, quando eu digo assim, existem níveis de impartição. Existe a impartição que eu imponho a mão. Existe a impartição que eu faço aqui, você está me assistindo daí, eu libero sobre a sua vida, você recebe. Eu recebi impartição de um homem chamado Todd Bentley, já ouviu falar? Todd Bentley. Eu mandei uma carta pro Todd Bentley. Ele estava lá num congresso ministrando e aí ele pegou no congresso ao vivo, ele pegou e falou assim, agora eu quero orar por um pastor que está lá no Brasil me assistindo agora, Ricardo Costa. Deus, aí começou a profetizar para mim na live e liberou, estava na cadeira, eu caí recebendo aquela descarga de poder sobre a minha vida. Então existe a impartição com contato físico, existe a impartição à distância por conexão espiritual, mas existe a impartição que é mais poderosa de todas, que é por associação, que é aquilo que eu digo, é aquela pessoa que vai caminhar com você. É essa pessoa que vai. Não existe esse negócio assim, ó, eu vou orar por você que tá lá do outro lado para que você receba a capa completa. Você já viu isso? Já. Não existe isso. A única forma de você receber capa completa é se você caminhar com aquele que detém a capa. Biblicamente é isso. Pode observar o contexto geral do que está escrito lá. Só herdou a capa quem estava associado com ele. Quem não estava não herdava a capa. Simples. Verdade. Porque se fosse assim, quando Elias e Eliseu estão indo para o Jordão, eles encontram alguns grupos de profetas no caminho.
Mas somente um recebeu, que foi Eliseu, porque Eliseu não largou Elias por nada. Era aquele que seguia ele, que servia ele, que estava ali com ele, andava junto. Então, quer receber capa completa de um homem de Deus? Sirva a ele. É isso. Talvez esse é mais difícil, né? Servir. Eu costumo dizer assim, né, pastor? O servo que não serve, não serve. E apóstolo, desde o começo você foi usado em milagre, mas a unção aumentou para milagres maiores ou não tem isso? Quanto mais a pessoa ministra, quanto mais a pessoa é usado, aumenta ou depende? Eu costumo dizer assim, não é que a unção... como é que eu posso dizer? Vamos lá. Eu preciso explicar algumas questões para ficar claro. Não existe, para Deus, não existe milagre, milagrinho. Milagrão. Não existe. Deus, ele cura uma dor de cabeça da mesma forma que ele cura uma AIDS, por exemplo. Para ele é tudo milagre. Só que pra gente, a nossa fé é limitada. Mas faz diferença. Faz. Então, por exemplo, se o irmão aqui, o irmão que tá cuidando ali da mídia, ele chega pra você e diz, pastor Alisson, o senhor pode orar por mim que eu tô com dor de cabeça. Você vai orar? Claro. Você vai pôr a mão, em 5 segundos você vai orar e maravilha, certo? Agora, se entra uma pessoa numa cadeira de rodas aqui e fala, pastor Alisson, ore por mim que eu quero ser curado agora. O senhor vai orar também, que eu sei. Mas fala pra mim, emocionalmente, o impacto não é diferente? É diferente. Com certeza, não é? Ou seja, não existe... Agora, Deus pode curar tanto a dor de cabeça quanto, né, a paralisia do irmão lá, da mesma forma. Só que a gente, a nossa fé é limitada. E a nossa fé limitada é que limita o fluir do poder para que isso aconteça. Entende? Então, assim, óbvio que, e é isso eu ensino para os meus alunos sempre. Eu falei assim, não tente ir logo para uma enfermidade que a sua fé ainda não está compatível. Para Deus não existe diferença, mas para você sim. E a fé do ministro conta. Se eu não tiver fé de orar por um milagre, eu vou atrapalhar o irmão de receber o milagre. Porque a primeira fé contada é a minha, não é verdade? Então, se eu não tenho fé para orar por você, para você ser curada, eu vou atrapalhar você. Vou atrapalhar o seu milagre. Então, primeiro tem que ser a minha. Então, eu tenho que começar a ministrar com um nível de fé que a minha fé alcança. E aí eu sempre ensino o pessoal, comece pelas dores de cabeça, pelas dores na coluna, dor no pé, coisas mais simples. Comece pelas coisas mais simples. E aí depois você vai crescendo, você vai evoluindo, evoluindo e evoluindo. E é assim que acontece. Então, existe. Não por causa de Deus, mas por causa da gente. Por causa da nossa fé limitada. Nossa fé. Irmãos, eu vim gravar aqui que o apóstolo Ricardo vai viajar, vai ficar 2 meses lá no sul. Paraguai. Eu tô acabando. Agora engasgou. Falei, mas vamos gravar mesmo assim. Agora eu fiquei rouco. Pastor, fala do evento em junho. Ah, sim. Muito bom. Em junho nós teremos um evento. Em junho nós teremos um evento chamado Unity 12. Em unidade, na verdade, é o nome do evento, em unidade. Qual que é a proposta desse evento? É para quem quer realmente fluir em curas, libertações e milagres. Ele é um evento presencial 100% na prática, onde a gente vai ensinar, é um grupo limitado de pessoas. Limitado para apenas 50 pessoas esse evento, onde ali nós vamos aprender todos os conceitos e vamos colocar em prática. Então, assim, é um conceito na prática, onde eu pego na mão, onde eu ensino, ó, você vai orar desse jeito, você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer dessa forma, assim, assim e assim. Então, por exemplo, só para você entender, às vezes as pessoas falam assim, e eu encontro muito hater, às vezes nas nossas mídias sociais, onde eles falam
comentam lá, não tem nada disso não, de negócio de aprender. É só orar em nome de Jesus e tá tudo certo. Aí eu falei, legal. Mas você que tá me assistindo, você sabia que orar em nome de Jesus não é colocar somente a expressão em nome de Jesus no final da frase. Tem gente que acredita que orar em nome de Jesus é pegar, fazer uma oração. Ah, meu Deus e meu Pai, estamos aqui, e ora. E no final fala assim, em nome de Jesus, amém. Não é assim, porque se somente colocar a expressão nome de Jesus no final da frase da oração fosse o resultado para trazer o poder, aqueles homens lá em Atos, que foram expulsar os demônios lá do pessoal e que o demônio foi lá e falou para ele, vem cá, Paulo eu conheço, Jesus eu sei quem é, mas e vocês quem são? E a Bíblia diz que o demônio pegou e deu uma surra neles, colocou eles para correr a ponto de rasgar suas roupas, eles saíram correndo nu. E eles falavam assim, eu te expulso em nome de Jesus, aquele que Paulo segue, aquele que Paulo prega. Ou seja, se fosse somente colocar o nome de Jesus no final da frase, aqueles homens não teriam apanhado o demônio. Então não é colocar somente o nome de Jesus no final da frase. Existe um conceito, existe uma preparação espiritual para que isso aconteça. E é exatamente isso que a gente ensina lá nesse treinamento que nós vamos ter, chamado Em Unidade, lá em junho. Vai ser no final de semana, vai ser num hotel. É limitado para apenas 50 pessoas. Porque eu prezo muito pela qualidade do ensino. Eu quero que você realmente aprenda, que você saia de lá sabendo. Não, por isso que a gente poderia fazer eventos com 1.000 pessoas? Poderia, como a gente já fez. Muitos eventos com 1.000, 2.000 pessoas. Só que a qualidade do ensino era comprometida. As pessoas saíam de lá, ouviam tudo, mas não praticavam nada. Hoje não. Eu prefiro colocar menos pessoas dentro de uma sala e elas praticarem, e eu tenho a certeza que elas vão sair dali sabendo fazer. Elas só não vão fazer se não quiserem, mas elas vão saber. E apóstolos, você tem bastante resultado de orar pelos surdos. Eu acho que 100%, tem algumas áreas que você 100% tem quase certeza. Porque o que veio essa fé na questão do surdo, que praticamente é 100% de certeza, né? Sim, é 100% de certeza. Todos os surdos que a gente hoje é 100% dos surdos que a gente ora são curados. Mas o que faz isso? Aí é que entra uma questão. Quando eu falo a respeito de unção e poder, que são duas coisas diferentes que as pessoas às vezes confundem. Elas tratam unção e poder como a mesma coisa. E não é. A unção, ela é uma capacitação. Ela é uma capacitação. O poder, ele veio... É um dunamis, é uma eletricidade, vamos colocar assim, é uma eletricidade que ela veio para um objetivo. Então eu vou ministrar alguém por poder, eu libero o poder sobre a pessoa, ela pode receber agora ou não receber pelo poder. Eu posso ministrar uma pessoa por fé, ela pode receber ou não receber, porque depende muito dela. Agora, quando a gente vai ministrar por unção, isso é algo que está impregnado em você. Entende? E vai acontecer. É num nível assim, porque você simplesmente sabe. Hoje eu ministro surdos, eu não falo nada. Às vezes, eu não falo nada. Às vezes eu falo mesmo, principalmente quando tem pessoas que não conhecem Jesus. Eu vou falar para que ela entenda que aquilo ali veio de Jesus. Mas quando é um povo que já conhece Jesus, já sabe as nossas ministrações, então eu vou ministrar, eu tapo os ouvidos da pessoa e tiro a mão. Estala o dedo e a pessoa já começa a chorar, a perceber que foi curada. É instantâneo. Mas por que veio isso? Justamente porque agora essa unção ela foi gerada dentro de mim. Existe uma unção que vem sobre mim para um propósito. E existe uma unção que é gerada dentro de nós e que ela é permanente. Entende? E diferente do que as pessoas acham, que, por exemplo, é uma unção para tudo. Não, não. É tipo o dom. O dom de cura é o único dom que está no plural. Existe o dom que vai curar a surdez, a dor de cabeça. Por isso que você conhece gente que às vezes o cara é muito... O ministro é muito usado para ministrar câncer. E aí você coloca ele para ministrar uma dor de coluna, ele ministra e não acontece nada. Tem uns que é muito usado na coluna.
E aí No outro no não outro vai não, ser. não acontece nada. Entende? Então é porque a unção, ela já virou a unção pessoal daquela pessoa. Então, assim, em João, acho que é João que fala, a unção que recebeste, ela te ensina, ela é verdadeira e não falsa. E ela te ensinará acerca de todas as coisas. Quando essa unção pessoal ela é formada dentro de nós, você simplesmente sabe. Você sabe. Ela não vai te dar brecha para não saber. E ela vai te ensinar. Você vai olhar e falar assim, vai ser curado. Isso é muito legal, que, por exemplo, você chegou a ver eu ensinando algum aluno meu ministrar? Surdez? Em algum Não, dos eventos não, presenciais? Não, não. né? Eu tava um que parece que vocês falou, ó, fale isso. Ah, eu ensinei como é que faz, mas eu não fiz na prática, né? É, eu acho que Na prática eu não fiz. Vamos lá. Quando tem um treinamento e aí vai uma pessoa surda, eu pego e falo assim: quem é dos meus alunos quer ministrar agora ele aqui? Uns ficam com medo, mas uns, né, já são mais tempo ousados. Vem cá. Naquele momento que eu vou liberar para que meu aluno ministre, eu estou liberando sobre ele a mesma unção e a mesma autoridade. Eu sei que vai acontecer. Não é tipo assim, talvez aconteça. Tem a possibilidade. Não, não, eu sei que vai acontecer. E aí eu coloco o aluno para ministrar. Não sou eu que ministro. É o aluno meu. E aí ele ministra e a pessoa surda começa a ouvir. E aí eles ficam todos aleluiados naquele momento. E quando ele sai dali, ele pode orar pelo surdo, vai funcionar? Vai funcionar. Vai continuar funcionando. Desde que eles continuem, porque aquela coisa, ele sai com a botija cheia. E ele vai gastar esse azeite que está nessa botija nas próximas ministrações. Mas cabe a ele preencher essa botija. E como é que ele preenche essa botija? Através da preparação, do que nós chamamos de preparação do guerreiro. Através do empoderamento. Tem lá no módulo lá, lembra? Sim. Aquele módulo, o empoderamento espiritual, é o que faz a manutenção da unção pessoal dentro da pessoa. Que faz ela permanecer para sempre. Tem alguma outra área que você tem 100% de certeza? Ou outra cura em alguma que você fala, nessa aí pode vir que eu sei. Você lembra de alguma fora surdez? Caroços. Caroço? Caroços. Pode vir. Vai desaparecer. E é muito legal que eu faço assim. Eu falei, põe a sua mão. Mando o doente pôr a mão nos caroços. E eu falo, Deus, deixa ela sentir. Ou deixa ele sentir o caroço desaparecer. Aí o caroço começa a murchar igual uma bexiga. Assim. Tem vários, né? Mas esses são uns que na verdade isso é do começo. Do início era o que mais a gente ministrava. Estrabismo, sabe? A pessoa tem né, O olho todo. o olho torto. E aí eu chegava, eu olhava, a gente tinha contato com muitas crianças, e aí às vezes criança que tava lá na fila para fazer a cirurgia, para correção do olho. Eu falava: "Não, mãe, dá aqui, deixa eu fazer um negócio com ele aqui". Aí eu ia lá olhar, orava, e aí quando ele abriu o olho tava reto. As mães choravam porque não queria que o filho fosse fazer cirurgia, e é aquela maravilha. São outras coisas que acontecem muito.